Resinas compostas, professor Vanderlei aqui. Se você não me conhece, eu sou cirurgião dentista com 30 anos de consultório, fiz mestrado e parte de um doutorado e dei já aula em universidades, mais de 3 universidades, olha só. Mas o que eu vou revelar aqui para você nesse vídeo, eu vou falar algumas coisas que eu aprendi nesses 30 anos que pode mudar completamente a sua realidade como dentista. Presta bem atenção, dá uma olhada nesse livro aqui, tá? Esse dentista aqui, o Dr. William Dorfman, Dr. Bill Dorfman, é um dos dentistas mais bem-sucedidos nos Estados Unidos, em toda a história dos Estados Unidos, tá? Ele foi dentista do George Clooney, foi dentista do Ozzy Osbourne e mais um monte de artistas, tá? E aqui tá o livro dele que foi lançado em 2006. Por que eu tô mostrando esse livro? Olha só, esse livro, tá, eu comprei, veio dos Estados Unidos, e esse livro mostra o boom, a grande brecha que se abriu na década passada nos Estados Unidos e que foi uma revolução total. Todo mundo queria fazer laminados cerâmicos, lentes de contato, facetas de resina. Era uma verdadeira revolução. Foi daí que nasceu o famoso jargão, o sorriso de Hollywood. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que está acontecendo agora no Brasil? Agora no Brasil, essa explosão que teve em 2006, tá? Anos depois, uma década depois, está explodindo aqui no Brasil. Eu vim aqui para te falar que se você ainda não está surfando nessa onda, você já está ficando para trás. Por que eu quero dizer isso? Basta você abrir o Instagram agora, basta você abrir qualquer rede social agora, que você vai ver as pessoas se preocupando de uma forma arrasadora com a própria estética, com a estética facial e muito com o sorriso. Basta ver o tal do BBB e etc, etc. Você já sabe o que está acontecendo. Então, olha só, eu vim aqui para dizer para você que isso é uma brecha, isso é uma lacuna que se abre e você sabe que quem chega primeiro bebe água limpa, tá? E eu não sei se você sabe, eu sou o criador do método lentes diretas. O que é o método lentes diretas? O método lentes diretas é um método que ensina você ou qualquer dentista, mesmo sem nenhuma experiência, fazer lindas facetas de resina composta que fique tão bonita quanto os laminados cerâmicos, e isso em apenas 7 passos, 7 incrementos, mesmo que você não tenha nenhum dom especial ou nenhuma experiência prévia, tá? E como que surgiu esse método? Como eu te falei, eu tenho 30 anos de clínica, respirando resinas compostas todos os dias, cara a cara com os pacientes, e desde a época da faculdade eu já decidi e eu era simplesmente apaixonado por esse material chamado resinas compostas. E nessas 3 décadas eu acertei muito e errei muito também. E eu desenvolvi um método que com apenas 7 incrementos, como se fosse aí um GPS, tá? Você vai descobrir com esse método que eu criei exatamente aonde colocar cada um desses incrementos de resina para que a sua faceta saia pronta do outro lado de uma forma fácil, de uma forma rápida e principalmente de uma forma que você nunca vai esquecer. E o melhor, essa sequência, tá? Ela sempre vai se repetir para todos os dentes, tá? E por que eu tô falando isso? Porque não adianta você ter vontade de pegar essa explosão, esse mar de gente que quer ter um sorriso bonito e de repente na hora de você ir lá e apresentar o orçamento para aquele paciente, você sentir insegurança. Olha só, eu sou dentista, como eu falei, já há 30 anos e eu sei como você se sente. Muitas vezes a gente está lá precisando fechar aquele orçamento, a gente quer ganhar aquele dinheiro, mas muitas vezes bate uma insegurança porque você não tem domínio total sobre o procedimento. E muitas vezes quando você senta no mocho para esculpir um dente, para fazer uma faceta ou mesmo uma reconstrução de resina composta que seja um pouquinho maior, o que acontece? Você vai lá, tira a resina da bisnaga,
vai colocando no dente e você faz a seguinte pergunta, não é? Eu vou te falar a pergunta que você faz com aquela voz na cabeça e você vai confirmar comigo e dizer que é isso mesmo. Você fica colocando a resina, né? Vai lá, acomoda ela com a espátula, tenta dar o formato com mais ou menos a imagem do dente que você tem na cabeça ou daquele ângulo que você está reconstruindo e de repente você faz a seguinte pergunta para você mesmo: será que está faltando resina? Aí você olha, onde será que está faltando resina? E você fica fazendo essa pergunta toda hora para você ter a resposta aonde que você tem que colocar mais resina ou menos resina. Ou seja, totalmente equivocado. Você vai colocando resina aleatoriamente, sem método nenhum, simplesmente com uma imagem que você tem na cabeça ou com alguma aula ou algum livro de anatomia dental que você estudou. E isso acontece corriqueiramente, aconteceu muitos anos comigo no começo da profissão. E olha só, você acaba no final, às vezes seu dente ficando muito grande ou muito pequeno, muito gordo, você tem que desgastar. Ou muitas vezes você vai, coloca a dentina, coloca esmalte, o dente ficou volumoso demais, a hora que você vai desgastar para dar o acabamento, aquela camada de esmalte que tinha você tira e o dente fica fora da cor, fica opaco. Ou você erra na forma, ou você erra na cor. Sem um método, não tem como você fazer uma resina que fique natural e ao mesmo tempo branca, como os pacientes querem hoje em dia. Você precisa de um método. Saber estratificar um dente, só que estratificando com um começo e um meio e um fim. Você ter a noção exata de quanto de resina você vai colocar, aonde você vai colocar, o formato que você vai colocar. E isso vai te dar uma segurança para que você consiga terminar um dente quase sem precisar de acabamento, simplesmente alguns detalhezinhos ali com borracha e fazer o polimento. Será que isso é possível? É possível. E por que eu não consigo, professor? Porque não é culpa sua, tá? Nunca foi entregue para o dentista brasileiro um método de verdade. Um método, né, como eu falei, que tem uma sequência já gravada na tua cabeça e que você simplesmente precise saber alguns pontos anatômicos principais que você interliga com cada incremento de resina que você vai aplicar, né? Sendo apenas 7 incrementos, e depois disso o dente sai praticamente pronto do outro lado, né? Então, como eu te falei, é um método diferente, é um método que vai te dar a segurança necessária para você começar uma faceta e terminar sem ficar em dúvida no meio do caminho, ou perder a mão no meio do caminho, ou não conseguir dar o resultado para aquele paciente. E eu sei como é que é, porque já são 3 décadas, como eu falei, e muitas vezes o paciente termina a hora que você vai dar o espelho para ele, né? Se você tem algum erro de forma, ele enxerga na hora, e tem outros pacientes que enxergam rápido até pequenos erros de cor. E tem muitas vezes que acontece também que você não ficou satisfeito com o seu trabalho, o paciente até aceitou. Só que quando o paciente vai para casa, tem uma pessoa lá, o esposo, a filha, o neto, alguém lá que tem uma visão um pouco mais acurada e vai lá e acaba achando defeito no trabalho que você realizou, e esse paciente volta ali para falar que fulano não gostou, cicrano não gostou, e aí você tem que refazer o trabalho, não é? Então olha só, deixa eu te falar uma coisa. Como você já deve saber, eu criei um método chamado Lentes Diretas, que eu acabei de explicar esse método para você. E esse método, tá? Você vai ver aqui embaixo muito sobre ele, programa, objetivos, aqui na página toda em texto, programa, objetivos. Mas eu quero que você entenda, tá? Quando você entrar e fizer a sua inscrição no método, eu quero que você entenda antes o que você vai encontrar lá dentro da área de membros que a gente chama, tá? A partir do momento que você faz a inscrição no curso, tá? Você vai receber um e-mail, e esse e-mail você vai entrar num auditório virtual, né? O que eu chamo aí da nossa clínica virtual, tá? Por quê? Porque o curso ele
80% prático e 20% teórico. Você vai ter vários hands-ons para você treinar a sequência dos 7 incrementos, e uma videoaula para cada incremento de resina. Eu vou repetir para você. Você vai ter acesso, tá? São mais de 100 videoaulas com vários hands-ons de vários dentes, e você vai ter ali uma videoaula praticamente para cada incremento de resina, para você saber exatamente aonde colocar cada incremento de resina. Olha só, eu já falei um pouco do método, dei aí um overview do método, mas eu quero que você veja que quando você fizer a inscrição, o que você vai encontrar? Você vai receber um e-mail, e esse e-mail você vai entrar em uma área de membros. E algum tempo atrás eu gravei tudo o que você vai encontrar dentro do curso, lá dentro dessa área de membros, lá dentro desse auditório virtual. E eu quero que agora, na sequência, você veja esse vídeo, que esse vídeo vai dar completo o que você vai receber. É um auditório virtual por dentro, e ainda com tudo o que você vai ter no curso. Você vai saber exatamente agora o programa completo, o conteúdo programático completo do curso e interativo lá dentro da plataforma. Então olha só, dá uma olhada nesse vídeo agora. Depois dessa introdução de tudo que eu falei até agora, eu quero te mostrar na prática e dentro do auditório virtual. Ou seja, quando você fizer a inscrição no curso, você vai entrar em um auditório virtual, em uma área de membros. O que é isso? Assim que você faz a sua inscrição, vai ser enviado para você por e-mail um login e uma senha para você entrar numa área restrita. E aqui está a área restrita, a área de membros, que eu vou mostrar para você todo o conteúdo que você tem a partir do momento em que você se inscreve no método Lentes Diretas. Então vamos lá, olha só. Aqui do lado esquerdo, tá? Você vai ter todo o menu com todos os módulos aqui do lado, ó. Então aqui no módulo 1, a gente tem a aula de boas-vindas, onde eu vou explicar tudo como funciona o curso, por onde você começa, por onde você termina, como você aplicar cada videoaula, tá? Mas não tem segredo, como eu falei ao longo da introdução aqui, você precisa treinar, não importa o modelo que você tem em casa, não importa a resina que você tem, não importa o sistema de resina que você tem, você pode desenvolver lindas facetas de resina composta com qualquer marca de resina. Claro que a gente vai utilizar algumas resinas compostas de algumas marcas, mas simplesmente para mostrar um método para você, tá? Então aqui eu explico tudo nessa primeira aula, como você vai desenvolver, como que você vai embalar aí para você realmente sair do zero e fazer lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos. E se você realmente se dedicar aqui, você pode conseguir já a fazer os seus primeiros casos nos primeiros 30 dias. Depois a gente tem a comunidade oficial de alunos do Facebook. Aqui você tem toda a instrução como entrar na comunidade de alunos. Isso é uma coisa que a gente vai dar de bônus, e eu vou falar sobre isso também daqui a pouco, quando a gente for falar sobre os bônus. O que é essa comunidade no Facebook? Imagina só, você está em contato com todos os alunos já experientes que já se formaram no método Lentes Diretas, e lá eles estão num grupo fechado no Facebook discutindo casos e principalmente trocando ideias e fazendo network. No módulo 2 é uma coisa que eu chamo módulo de DNA. Por que eu chamei de DNA? Porque para você conseguir montar uma faceta, você precisa de alguns pontos estratégicos anatômicos que você precisa conhecer. E aqui a gente faz um traçado de todos os dentes, dos centrais, dos caninos, dos laterais, para você realmente conhecer o que você precisa saber de ponto anatômico, para você, quando chegar na aula prática, já ter isso em mente. E aqui a gente entra no módulo 3. O módulo 3 a gente já começa com a aula teórica. A gente começa com uma aula chamada O Dom Já Existe. É isso mesmo. O dom para você realizar facetas de resina composta já existe aí dentro de você. O método vai fazer o seguinte: só vai desbloquear esse dom aí que muitas vezes está escondido aí dentro de você. Confia,
tá? Confia, porque já são quase 1000 alunos e você já viu muitos depoimentos e vai ver muito mais, e está espalhado aí nas redes sociais todos os depoimentos e resultados que os alunos tiveram, tá? Aí depois uma outra aula chamada submodalidades. Isso não existe em curso nenhum, em método nenhum, tá? Uma outra coisa que muitas vezes se fala nos cursos comuns, mas não te mostra na prática. Aqui a gente vai ter uma aula na prática nesse módulo 3 sobre ilusões de ótica, tá? Como alargar, estreitar, alongar ou encurtar um dente, tá? Na prática. 3 planos de curvatura. Aqui ó, a exposição das áreas, contato, ameias, vestibular, incisal, perfil, as 3 posições diferentes que você deve olhar para os dentes. Olha só, isso é uma das coisas mais importantes. Se você começar uma faceta de resina composta olhando para o vestibular e terminar essa faceta olhando para o vestibular, provavelmente você vai errar. Aí está o grande erro que a maioria das pessoas cometem. E aqui nós vamos mostrar todas as visões que você precisa ter para você nunca mais errar na forma, ou nunca mais errar em excesso ou em falta de resina composta. Uma aula sensacional sobre macro e microtextura, as áreas de sombra, deflexão de luz, fuga de luz. Você vai ter uma aula sobre macro e microtextura na prática, curvatura, mésio, cérvico, incisal, tudo isso de uma forma muito fácil e muito replicável e muito intuitiva, tá? Não tem como você não pegar, tá? Os alunos falam, só não aprende quem não quer nesse curso aqui, nesse método, ou melhor, né? Outra aula, cristas marginais, o contorno, o segredo da técnica, começa com a mágica do número 3, detalhes extras, os incisivos laterais. Aí a gente tem uma aula toda sobre isso para incisivo central, depois uma aula toda para incisivo lateral. Outra coisa, desvendando o segredo do canino. Muita gente fala que o canino é o dente mais difícil de esculpir. Olha só, quando a gente desvendar um segredo aqui, que é simplesmente uma face que você precisa prestar atenção, cara, o canino vai ficar o dente mais fácil para você esculpir. Você não tem noção do que tem aqui dentro. Olha só, aí a gente vai para o módulo 4. Não tem como você ficar errando na cor depois desse módulo 4. Um conteúdo muito denso, mas prático. Esse módulo de cor vai fazer com que você definitivamente saia da teoria e vá para a prática e reproduza lindas facetas de resina composta e principalmente acerte a cor, sem ficar com aquele monte de malabarismo, experimentando no meio do caminho. Eu acho que se eu colocar essa aqui vai melhorar, se eu colocar essa vai melhorar. E sempre quando acontece isso, quando você se perde no meio, porque de repente você acha que você escolheu uma cor muito escura, sempre dá errado no final. Depois de você entender realmente como funciona a nossa visão com relação à cor dentária, tudo vai mudar. E aí ó, valor e croma, só que a gente vai entender valor e croma na prática, tá? Não é aquela coisa teórica, matiz é isso, croma é isso, valor é isso, não. Você já começa a entender que é na prática só aqui no primeiro slide, tá? Olha lá, esse dente é A, B ou C? Essa talvez não seja a pergunta mais importante, tá? E definitivamente não é a pergunta mais importante, tá? E aí a gente continua, valor e croma, o segredo na prática, croma, seleção do croma, a grandeza mais importante, que é o valor, que é o brilho, a luminosidade, espessura da resina de esmalte, tá? E a influência na cor. Isso é uma coisa que é uma das coisas mais importantes para você entender. Translucidez e opacidade do sistema de resina composta e por aí vai. Resinas compostas e suas variações, a primeira camada interna de dentina, o poder dos opacos resinosos e das resinas, lentes diretas e a introdução. E as bases da técnica de estratificação, lentes diretas, uso de modeladores e adesivos, estratificação da dentina, introdução à técnica, variações, dentes escurecidos e corantes, como você bloquear e ao mesmo tempo o dente escurecido ficar natural, camada intermediária de caracterização e corantes resinosos, camada externa do esmalte, o dilema das resinas de esmalte, tá? Muitas vezes você vai fazer uma faceta de resina composta, ela fica cinza. Por que ela fica cinza? Porque nas resinas de esmalte existe um dilema e você vai aprender aqui a anular esse dilema e sempre acertar. Olha só, a regra mais importante, e aqui uma aula de casos clínicos, tá? E aí a gente vai para o módulo 5. Caramba, esse módulo 5
ele chama-se módulo de ouro. Você está vendo aqui, ó, uma resina verde. O módulo de ouro, você viu ali eu estratificando com uma resina verde. Eu vou estratificar com resina verde, com resina amarela, com resina azul, com resina vermelha. Por que isso? Eu vou estratificar dessa forma para você entender o método. Lembra quando eu falei que cada incremento de resina tem o seu objetivo, tem a sua posição específica, e isso sempre se repete, que é uma sequência? E o módulo de ouro com as resinas coloridas, você vai entender exatamente aonde colocar cada incremento de resina no seu processo de estratificação. Ou seja, eu vou dissecar o GPS do método utilizando uma resina e um incremento de cada cor para você nunca mais esquecer. E não pensa não que você vai ter que aplicar um monte de incremento e um de cada cor, tá? Não é isso não, são 3 camadas e apenas 7 incrementos, 3 camadas e 7 passos. O módulo de ouro vai mudar completamente a sua visão quando você for fazer um dente com faceta de resina composta. Você nunca mais vai esquecer a sequência, tudo isso no módulo de ouro, e você entendendo cada micro passo, sem esconder nada, sem esconder, não tem como não pegar, não tem como não pegar. Eu fico empolgado porque o módulo de ouro não existe nada parecido no mundo, tá? Então vamos lá, módulo 6, você tem aqui como bônus também a apostila Lentes Diretas completa, que é só você baixar e imprimir, tá? Para você seguir cada vídeo aula. No módulo 7, lentes diretas no incisivo central, e a gente entra agora na parte prática. Primeira aula, como modelar o nosso rolinho de resina composta. Não é só aonde colocar cada incremento, é um formato específico que eu vou ensinar para você, que esse formato específico lá, quando você tira a resina da seringa, já tem um formato especial que ele já vai te posicionar o ângulo de reflexão de luz para você terminar o seu dente quase praticamente pronto, tá? Então, desde de quando você tira e faz o formato do incremento, ele já faz parte do método. E em cada um tem lá a página da apostila para você seguir. Cada incremento de resina, uma videoaula, como eu falei para você na introdução do curso. Depois a gente tem incisivo central, camada interna, primeiro lóbulo de dentina, incisivo central, camada interna, segundo lóbulo, incisivo central, construção da curvatura cervical, dentina, incisivo central, como suavizar os sulcos no meio da escultura. Depois, como fazer um efeito claro no terço médio, como fazer a área de transição externa, como fazer o ângulo de reflexão de luz, como fazer a área de sombra, isso em cada incremento de resina, uma videoaula. Depois lá incisivo central, área plana, camada externa. Depois área plana, camada externa central, incisivo central, definição dos ângulos de reflexão de luz, linha da beleza, e tudo isso você vai poder seguir na apostila, e uma videoaula para cada incremento de resina, tá? E aí depois disso, o incisivo central, você vai ter todo o método passo a passo, incremento por incremento, e você já vem com força total, porque você já vem do módulo de ouro, você já vem das aulas teóricas, você já vai estar com uma noção muito forte de forma, de cor, de tudo, de estratificação, dos princípios. Depois com a aula de DNA você já sabe dos pontos principais. Você entrando aqui no método, o gatilho já faz assim e você já sabe como montar no incisivo central. E aí a gente vai para quê? Para o módulo 8, lentes diretas no incisivo lateral e a tática operatória. E aí incisivo lateral, e olha só, aqui você está vendo numa outra visão, tá? Aqui todas as aulas em HD com 3 visões para você, 3 câmeras, 3 visões diferentes, porque um dos princípios do método lentes diretas é você ter várias visões do dente para você ter resultado. Camada intermediária, incisivo lateral, área de transição externa e aplicação, e cada detalhe, tá? Todas essas aulas práticas, elas são feitas no modelo porque eu preciso passar para você o detalhe do método, a sequência do método, tá? Depois eu vou te falar no bônus o que você vai ter de aulas clínicas práticas, tá? Então o curso é completo, é uma verdadeira especialização em facetas de resina composta, tá? E aí a gente vem no módulo 9, lentes diretas no canino. E aí a gente vai novamente.
cada passo, cada uma videoaula para cada incremento de resina e o objetivo de cada incremento e o que vai influenciar esse incremento lá no final. Não tem como, é só você pegar o seu modelo de gesso, o seu manequim, não importa, se quiser comprar um manequim especial, tem aqui também uma aula extra de bônus aonde você comprar, quais os tipos de manequim, tudo, mas não importa, o que importa é treinar. Pega o modelo de gesso velho, antigo e toca o pau, pega a resina vencida, resina de cor A4, A5 que você não usa e vai treinar forma, forma, porque forma é mais importante do que cor, tá? Então, primeira coisa, treina e não tem como errar. Por quê? Porque você vai ter uma videoaula. Cada passo você vai, assiste a videoaula, tira a resina, faz o formato e bota onde o GPS manda, tá? Então é isso. Você percebe que eu me empolgo quando eu vejo o que tem aqui dentro. E aí a gente, no módulo 10, nós vamos entender como fazer uma lente direta para a gente bloquear um fundo escuro e aí fazer uma faceta de resina composta que não fique com aquele efeito Mentex e fique sim com o resultado que a gente quer, natural, mesmo o dente sendo um dente escurecido, um substrato escurecido. E aí a gente vai para o módulo 11, tá? O módulo 11 é a aula teórica de uma aula presencial. Então se você quiser ter a experiência do curso presencial, aqui tem um curso presencial inteiro filmado para você também, além do slide do curso online, onde eu faço cada apontamento em cada estrutura e tudo. Evanildo de Biase, eu sou periodontista aqui em Pernambuco, tenho 32 anos de formado. Hoje eu dedico boa parte do meu tempo a reabilitações oclusais em pacientes com bruxismo e 99,9% do trabalho é feito em resina. Estou cansado de remover cerâmica fraturada em paciente com bruxismo, trocar por resina e o paciente está lá bom e satisfeito. Lógico que insucesso todo mundo vai ter, mas é muito mais baixo o índice de insucesso do que com cerâmica. Apesar de eu ter feito já vários cursos, esse curso dele eu achei fantástico e o pouco que eu já consegui colocar, introduzir no meu trabalho, já melhorou muito o meu trabalho, uma visão muito mais crítica de coisas que eu ficava procurando. Poxa, mas o cara está falando isso, mas como é que é isso? E hoje eu tenho uma noção do que é isso que ele está falando e onde eu estou errando, onde eu estou acertando, e quando eu erro eu já tenho uma condição melhor de corrigir, né? Então eu aconselho a vocês que façam o curso. Os materiais que ele usa são materiais de polimento, de instrumentais super acessíveis, que muitas vezes a gente dentro do consultório não está nem usando. E se a parte for financeira, faça feito eu. Eu estava cheio de conta para pagar quando apareceu o curso e eu queria muito fazer. Mas nem todo dia a gente tem dinheiro no bolso. O que eu fiz? Cheguei para minha esposa e disse, olha, estou precisando fazer esse curso vai ajudar muito a gente, você está com dinheiro guardado, me empreste que depois eu não pago. Então, se o problema for financeiro, você pede à esposa, pede ao marido, se for organizado, feita a minha. Você pede a pai, mãe, irmão, primo, pede e faça o curso. E se você está achando que você não tem dinheiro, se você não fizer nada diferente, você não vai ter resultado diferente. No meu caso, os resultados estão aparecendo mais, cada dia mais. Então, eu estou crescendo um patamar mais na minha vida. Façam um curso que vale a pena. É um curso bastante didático, porque o Dr. Vanderlei é uma pessoa clínica. Ele traz para a gente o que ele faz na clínica dele, o que é o que interessa para a gente na realidade, né? Porque você vê muita teoria e às vezes não vê a parte prática. Só não aprende quem não quiser mesmo, porque o curso é muito bom. São etapas, você tem que cumprir todas as etapas, é de aprender mesmo, não tem jeito de não aprender. Olá, meu nome é Andréia, sou dentista da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, e o curso online Lente Direta do professor Vanderlei foi o meu primeiro curso online que eu fiz e foi sensacional. Tá? É um curso fácil de entender, fácil de aplicar o método que ele ensina. Fazendo o método, toda vez que você for fazer um dente anterior, fica automático. Tá? É muito simples e gostoso, tanto de aprender como de fazer depois no consultório. Meus pacientes já perceberam a melhora na qualidade das minhas resinas. Eu gosto muito de tirar uma foto antes e depois de mostrar para o paciente, eles observam e ficam muito felizes. Eu fiquei muito feliz em ter tido essa tranquilidade, essa
clareza na hora de fazer essas restaurações. É muito gostoso ir trabalhar, sabendo se você vai fazer uma coisa que você domina agora. É um privilégio ter essas aulas em casa. Valeu, muito obrigada. Eu me chamo Rafael de Almeida Carneiro, sou cirurgião dentista na cidade de Riachão de Jacuípe, no estado da Bahia. As facetas em resinas compostas, eu sempre tive vontade em aprender como fazer elas, fazer de uma forma bem feita, em que o paciente ficasse satisfeito. Não tive a oportunidade de aprender na faculdade, assistia vídeos no YouTube, procurava em livros, mas aprender de uma forma didática faz toda a diferença. E foi isso que eu encontrei no curso do professor Vanderlei. Comprei o curso, não terminei ainda completamente o curso, mas já estou muito satisfeito com o aprendizado que eu estou tendo. Abriu assim a mente para pontos chaves de fazer uma faceta em que eu não tinha conhecimento. Indico a todos que comprem. Meu muito obrigado ao professor Vanderlei, sua metodologia de ensino é excelente. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Theo, eu sou ortodontista, trabalho somente com ortodontia há mais ou menos 14 anos, né? E vim fazer esse curso do Vanderlei, de lentes diretas, e a abordagem que ele colocou para nós, assim, um jeito fácil de explicar, desmistificando mesmo aquelas teorias complicadas. É um curso prático, né, como vocês vão poder ver, e eu digo que eu fiz nesses dias os incisivos e caninos mais lindos que eu fiz em toda a minha vida, usando uma técnica extremamente simples, né, fácil de duplicar. Me surpreendi comigo mesmo, né, isso é uma coisa que meus pacientes me pediam há bastante tempo, né, e eu vinha relutando e encaminhando esses casos todos. E agora estou aprendendo essa técnica para reproduzir nos meus pacientes. Depois de tudo que você viu aqui, depois desse conteúdo programático que você viu dentro da plataforma, passo a passo, para finalizar, eu quero te contar uma coisa. Além disso tudo que você viu, eu coloquei para você um bônus simplesmente imperdível. Só que ele vai ficar só por alguns dias aqui dentro da plataforma. Por isso, toma a decisão hoje. Clica no botão verde aqui embaixo e toma a decisão hoje. Mas professor, que bônus que é esse? Olha só, se você fizer sua inscrição hoje, porque claro, vai ficar por poucos dias esse bônus, você vai ter acesso ao meu WhatsApp particular durante 6 meses para você tirar qualquer dúvida com relação ao curso e não só isso. Qualquer dúvida que você tiver com relação aos seus pacientes, com relação a alguns casos que você vai realizar aí no seu consultório, pode tirar foto, pode me mandar para a gente discutir junto esses casos. Olha só, esse bônus de acesso ao meu WhatsApp particular vai ficar só por alguns dias. Então olha só, clica no botão verde embaixo agora e faz a sua inscrição hoje, para você não perder isso aqui, ó, para você não perder essa grande brecha, esse boom da estética que tá todo mundo querendo ter dente bonito para se expor nas redes sociais. Como eu comentei, tá? É aquilo que teve nos Estados Unidos há décadas atrás, está acontecendo hoje no Brasil. E se você ainda não faz lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas e naturais como dentes naturais ou como cerâmica, você já está perdendo muito dinheiro e está deixando muito dinheiro na mesa. Olha só, clica agora no botão abaixo que eu te espero no curso. Eu quero pegar na sua mão para você fazer lindas facetas de resina composta e encantar até os mais céticos dos pacientes. Legal? Um beijo do professor Vanderlei. Clica aqui no botão verde abaixo que eu te espero lá no curso. Valeu!